Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Aqui quem fala é o professor Iolan, professor do mente da aprovação aqui, professor de biologia. A gente estava falando sobre divisão celular na parte 1, agora a gente está na parte 2. Então, se você ainda não viu a parte 1 desse vídeo, dá uma pausa, vai lá na parte 1 de divisão celular para você conseguir entender o que seria essa parte 2. Vamos lá, gente. Mitose. Eu já falei para vocês lá na parte 1 como é que acontece todo o processo, ok? Desculpa. Todo o processo até a parte da anáfase, que é onde eu tenho justamente a separação. Eita, foi mal, gente. Onde eu tenho justamente a separação das cromátides irmãs. Depois que cada um dessas cromátides chega no polo da célula, a carioteca volta a se formar, ok? E eu começo a ter um processo aqui de estrangulamento do citoplasma, que é o que nós chamamos de telófase, até acontecer o estrangulamento total do citoplasma, ok? Que a gente chama de citocinese. Então, na mitose, o que é interessante é que os cromossomos, eles vão se organizar, por exemplo, tem uma espécie que tem quatro cromossomos, então elas vão se organizar assim, ó. Os quatro cromossomos dessa forma. Lembra que o cromossomo ele tem essa cara, tá? Essa é a cara de um cromossomo. O cromossomo, quando está assim, é porque ele foi duplicado. E aí um pedaço vai para uma célula e outro pedaço vai para outra célula, tá bom? Então, quando acontecer a divisão aqui, ó, eu vou ter 4 cromossomos vindo para esse lado e 4 cromossomos vindo para o outro lado. Show? E aí nós temos a meiose. A meiose é um processo um pouco mais complexo. Por quê? Porque eu tenho duas divisões acontecendo, que nós chamamos de meiose 1 e meiose 2. Beleza? Bom, a meiose 1 é chamada de reducional, porque ela divide o número de cromossomos pela metade. Já a meiose 2 é chamada de meiose equacional, porque ela é muito semelhante a uma mitose, ok? Então, lembra lá da nossa célula que tinha 4 cromossomos? Se essa célula for sofrer uma meiose, os cromossomos não vão estar um abaixo do outro. Eles vão estar um ao lado do outro. Por quê? Porque eles se organizam na forma de par. Eu recebo 50% dos meus cromossomos do meu pai e 50% dos cromossomos da minha mãe. Logo, a gente fala que nós somos um organismo 2N igual a 46 cromossomos. Beleza? Então, nós temos 46 cromossomos. Logo, o nosso N são 23. Esse N é o quê? É o meu conjunto cromossômico. Então, eu recebo 23 cromossomos do meu pai e 23 cromossomos da minha mãe. Então, eu tenho 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3. Então, quando eu tenho a meiose acontecendo, eu tenho os cromossomos se organizando em pares. Então, aqui, teoricamente, eu teria o cromossomo 1 do pai e 1 da mãe. Aqui seria o cromossomo 1 do pai, perdão, 2 do pai e 2 da mãe. E assim sucessivamente, cromossomo 3 do pai, 3 da mãe, perdão, 4 do pai, 4 da mãe. E aí, lembra que na mitose, os cromossomos eles estão um embaixo do outro. Na meiose, como estão um ao lado do outro, quando acontece a divisão, eu tenho 23 cromossomos vindo para cá e 23 cromossomos vindo para cá. Ó, vou mostrar para vocês a mitose. 1, 2, 3, 4. Vai acontecer a divisão. E aí eu tenho uma abinha vindo para cá, outra para cá, outra para cá e outra para cá. Então eu tenho 4 abinhas dos cromossomos. Para cá também, mesma coisa. Então não houve mudança no número de cromossomos. Agora olha na meiose. Na meiose eu tenho esse cromossomo vindo para cá e esse também. Esse também, esse também. Aí você falou, professor, mas ele tem duas abinhas. Tem essa aqui, essa cromátide e a cromátide irmã. Mas eles são a mesma informação. Aqui não, aqui eu tenho cromossomo 1, 2, 3, 4. Aqui não, aqui eu tenho cromossomo 1, 2. Tá? Eu tenho a mesma informação aqui, tanto aqui quanto aqui é cromossomo 1, e aqui é cromossomo 2. Então, essa é a principal diferença de mitose e meiose. Por isso que a meiose 1 é chamada de meiose reducional. Por quê? Porque justamente eu tenho esse processo acontecendo de organização dos cromossomos na meiose em pares e na mitose um abaixo do outro. Beleza?
Bom, dando continuidade, a meiose 1, ela vai acontecer o pareamento dos cromossomos homólogos e separação desses cromossomos homólogos. Já, cromossomos homólogos são aqueles cromossomos, um do pai, um da mãe, que são aqueles cromossomos que têm a mesma informação. Já na equacional, que é a meiose 2, eu vou separar essas cromátides irmãs, tá? Uma coisa interessante é que aqui na prófase, perdão, na meiose 1, especificadamente na prófase 1, vai acontecer um processo muito importante chamado de crossing over, ou também chamado de permuta, que é um processo que aumenta a variabilidade genética. Tá vendo o que está acontecendo aqui? As abinhas dos cromossomos, eles estão um em cima do outro. E aí eles vão quebrar e se reorganizar de uma forma diferente. Tá vendo aqui, ó? Essa partezinha roxa deveria estar aqui, mas não tá. E a azul tá aqui. Isso gera uma variabilidade genética muito grande, tá? Então, o processo de variabilidade genética, um dos mais importantes que nós temos, além da mutação, que é o maior processo de variabilidade genética que existe, nós temos o crossing over, que acontece na meiose. Beleza? E aí a gente pode fazer uma representação gráfica da mitose e da meiose, por quantidade de DNA, concentração de DNA. Então, a gente tem aqui na mitose uma concentração 2C, que depois vai para 4C e volta a ser 2C de novo, ou seja, mitose. Aqui eu tinha 2N, dupliquei a quantidade de DNA, ou seja, fiquei 4N, e voltei a ser 2N de novo. Show? A mitose está acontecendo aqui, ó. Aqui é o processo de ciclo celular, que seria a fase G1, a fase S, G2, e aqui a fase M, que é a fase de mitose. Agora, olha a meiose. Meiose. Na meiose, eu tenho um processo normal acontecendo. Só que quando chega aqui, o que acontece? Eu tenho um processo de meiose acontecendo. Eu estou diminuindo pela metade a quantidade de DNA. Então, aqui é meu processo de meiose. Então, professor, isso aqui seria o ciclo celular normal, tá? De uma célula gamética. E aqui é quando ela vai fazer meiose. Beleza? Bom, para finalizar, nós temos essa questão aí da divisão celular e o câncer. O que é o câncer? O câncer é uma denominação, tá, generalista, uma denominação geral, para um conjunto de doenças que são caracterizadas pelo crescimento desordenado das células. O câncer é quando eu tenho um problema sério na regulação da divisão celular e essas células elas não param de dividir nunca. Não é que nunca, mas elas estão dividindo o tempo todo. E vão se dividindo, vão se dividindo, vão se dividindo. E vão se dividindo muito. E por isso que elas formam essas massas desses tumores. Beleza? Então, a gente tem dois tipos de tumor principal, né? Que seria um tumor benigno e um tumor maligno. O tumor benigno é aquele em que eu formo basicamente uma massa, tanto que alguns médicos chamam de cisto ou de massa apenas, tá? E essa massa, ela fica retida naquela região, naquele tecido. Ela não se espalha pelo corpo, tá? Por isso que a gente chama de benigno. Ou a gente também pode chamar de nódulo. É muito comum as mulheres que têm tumor na mama, quando é benigno, o médico chamar de um nódulo, né? Um tumor benigno na mama. Mas quando essa célula ela tem um nódulo maligno, quando ela vai gerar um tumor maligno, o que seria ele ser maligno? É a capacidade que ele tem de gerar novos vasos sanguíneos e nutrir o próprio tumor. A gente chama isso de atividade angiogênica, ou seja, a formação de novos vasos, angiogênese. E aí isso é um problema, porque esses novos vasos vão se comunicar com os vasos principais do corpo, e o que vai acontecer? Esse tumor ele vai se espalhar pelo corpo inteiro, tá? Eu tinha um tio que faleceu disso, ele tinha câncer de próstata, e o câncer da próstata foi para os ossos, né, para os ossos da bacia, e ele acabou desenvolvendo um câncer nos ossos também. Ele faleceu, foi bem difícil mesmo. Eu na faculdade trabalhei com câncer, né, trabalhava com diagnóstico de câncer, só que não trabalhava com um câncer dele específico, trabalhava com um câncer em mulheres que contraíram HPV. E assim, é bem difícil trabalhar com esse tipo de situação. Por mais que eu trabalhasse em laboratório, mas o tumor é muito difícil. Lidar com o tumor, com pessoas que têm câncer, então assim, é uma doença muito complicada. É uma doença que tem tratamento,
tá? Muitas vezes tem até uma cura 100%, quando não, a gente pode melhorar a expectativa de vida dessa pessoa, até da qualidade de morte para essa pessoa também. Porque é muito ruim você morrer sofrendo. Você já vai morrer. Sofrer de dor. Então, assim, quem escolhe essa área da oncologia é uma pessoa, assim, que tem que ter um psicológico muito bem desenvolvido, tá? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ok? A gente conseguiu encerrar, finalizar Vapo Vapo no nosso módulo de citologia, beleza? Eu espero ver vocês em outros módulos. E é isso, gente. Não adianta, não passa se não estudar. Tem que sentar a bunda e estudar, meu mozão. Beijo, tchau, tchau, gente. Até a próxima.